Alô, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Convido com muito prazer para participar hoje do meu programa a Patrícia Aiello. Isso. Como vai, Patrícia? Tudo bem, que honra minha de estar aqui, ó. Seja hoje. bem-vinda, viu? Obrigada. Seja bem-vinda. Você é executiva, é fundadora do grupo Austrus, Elas Tokenizan e da Clínica Una. Você também é presidente do Instituto Brasil Inovação e é pré-candidata a deputada federal. Falta mais nada, né, As Fausto? eleições estão aí, hein? É. Você nasceu onde? Rio de Janeiro. Você é carioca? Sou carioca, mas já tô aqui há 9 anos. Que lugar do Rio você nasceu? Eu nasci em Bom Sucesso. Sua infância foi lá? Foi. Bom Sucesso, Juventude? Ramos, Também. tudo. Alguma coisa para contar da sua juventude? Difícil, infância difícil, Foi né? Acho que difícil? como a maioria dos brasileiros, Sim, né? claro. Vem de família bem humilde, pobre, imigrantes, né? Que Sim. Vieram da guerra para tentar a vida De aqui. que país vieram? Da Itália. Itália. E é aquela história do bom brasileiro, né? Que não foge da luta. É. Comecei a trabalhar aos 15 anos, entregava panfleto de uma gráfica na Cinelândia do Rio de Janeiro. Sim. E acho que é um pouco disso. Família, um pai teve um problema de saúde sério, né? Alcoolismo, um pai mecânico, mãe enfermeira. Acho que como bom brasileiro, passei poucas e boas. E você tem irmãos, não? Tenho um irmão mais velho. Um mais velho. Um mais velho também, mas continua no Rio. Sei. Eu vim para cá 9 anos atrás com um convite do Itaú, era executiva do Itaú. Aham. E aí me apaixonei e nunca mais saí. Casou aqui, não? Não, casei lá, trouxe um carioca. Trouxe Trouxe um filhinho de 1 ano na época, né? Também carioca, mas hoje é super paulista. Sim. Não quer ir embora nunca daqui. Sim. Já torce pro Palmeiras. Eu também, viu? Manda um abraço para ele. Ah, muito bom. Vamos começar pelo livro. Você acabou de me dizer que levou 9 anos para fazer o livro. 9 anos, 9 anos. E olha quanta foto bonita aquele, ó. Esse aqui, 365 inspirações. E Fausto. assim seja. E assim seja, porque assim será. Belo título, hein? Porque eu fico falando assim, meu filho, hoje em dia a vida é muito mais fácil daquela época, né? De tanta batalha que a mãe dele teve, né? Que eu tive ali. Sim. E é muito difícil eu conseguir passar para ele tudo que eu aprendi sofrendo ali, né? Sim. E hoje a vida dele é muito mais fácil. Ele quer um negócio, na hora ele tem, né? É. Quando eu olho ali, eu falei assim, não tinha dinheiro para comprar papel de carta. Hoje ele tem, sei lá, 3 álbuns de cartinha Pokémon, né? E aí eu falo, caramba, como que eu vou passar para ele tudo que eu aprendi para poder ser a pessoa que eu sou hoje, né? E aí fui escrevendo, aí quando chegou a IA, né, alguns anos atrás, aí facilitou mais ainda, foram 9 anos aí escrevendo, e hoje é um ensinamento por dia para ele. Então, no título ali, 365 inspirações para revolucionar sua vida e conquistar o sucesso pessoal e profissional. Isso, porque eu me sinto muito, sou muito grata. Eu olho para minha história para trás e dou aquele sorrisão, sabe, Fausto? Porque eu sou muito grata imagina, uma menina que nasceu em Bom Sucesso, entregava panfletos de uma gráfica na Cinelândia, virou sócia de banco na Faria Lima, né? Então, assim, eu sou muito grata. Nunca tive padrinho, nunca tive assim, ninguém que, tá aqui escancarada a porta pra você. Sim. Sempre foi o pé na porta, sempre foi, caramba. Ninguém para dar aquele empurrãozinho. Ninguém, nunca tive. Então, foi muita batalha. E aí eu queria deixar um legado pra ele também ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, uma pessoa que conquista as coisas dele. Muito bem, você está de parabéns, viu? Obrigada. Porque a vida não é fácil não, né? Não é, nem um pouco. Você construiu uma carreira de mais de 20 anos no mercado financeiro. Sim. Por que você escolheu o mercado financeiro? Cara, Fausto, olha, eu falo que teve um dia decisivo na minha vida, né? Mas eu não sou de mimimi, nem sou de me vitimizar de nada, não. Eu sou protagonista da vida. Sim. E aí eu lembro que eu tava entregando panfleto, tava chovendo, e eu com aqueles panfletos tudo molhado, sabe? Aí eu falei, cara, não é possível que a vida é isso, né? Não vai ser isso pra mim. E depois daquele dia eu falo que o sucesso é uma decisão. Você tem que decidir, né? É claro que tomar uma decisão dessa não é fácil, porque Não. vai vir muita coisa, né? Junto com aquela decisão. Mas eu decidi que eu não ia viver aquilo. E aí eu Sim. nunca mais parei. Da rua ali eu saí para ser vendedora de lojas, né?
fui melhorando, aí eu conheci um amigo que trabalhava no banco. E eu trabalhava numa loja, que eu trabalhava de segunda a segunda, a gente tinha uma folga, né, na semana, e eu pegava 5 horas da manhã. E saía 2 da tarde, aí tinha que fazer curso, depois ia pra faculdade, eu dormia muito pouco, né? E quando eu vi ele trabalhando de segunda a sexta, de 9 às 18, e ganhava 3 vezes mais que eu ganhava, eu falei, não, eu tenho que trabalhar nesse lugar aí. E aí, na época, ainda era currículo, você tinha que ir lá entregar, né? E aí eu preparei um monte, falei, peguei lá na página amarela, né? Onde que é? Fui lá entregar os currículos na mão, não sei o quê. E aí fui chamada para e ali começou a minha história. Comecei no Posso Te Ajudar, aquele coletinho, né, no caixa eletrônico, me ajudando as pessoas. E eu era tão grata, porque imagina, eu pegava 9 horas da manhã. Que ano foi esse começo? Foi em 1999. 99. E aí eu era tão grata que ali eu não parei mais. Aí eu do Posso Te Ajudar fui pro Caixa, Caixa Tesoureira, gerente 1. Aí eu fui a gerente mais nova do Unibanco na época. Lembro quando cheguei em casa, Fausto, minha mãe falou assim, não, você não pode ser gerente de banco. Você não tem maturidade pra isso, né? E eu fiquei até chateada com ela, né? Claro. Mas depois até entendi, porque era uma responsabilidade muito grande você sentar ali naquela frente, né? E decidir coisas com as pessoas, né? Da vida delas ali. E aí eu não parei mais, fui gerente 1, 2, 3, 4, gerente geral de pequena agência, média, grande, gigante. Aí virei gerente geral da maior agência do Itaú, aí já era Itaú, né, que tinha tido a fusão, do Itaú Personalité no Rio. Foi quando eu fui convidada para montar a digital em São Paulo, do Personalité, há 9 anos atrás. E aí foi isso, nunca mais parei. Você passou por instituições como Itaú, Modal, Warren e plataformas de investimentos e ativos digitais. Não é pouco não, hein? Não, aí que eu sempre fui apaixonada pelo Itaú, porque eu falo que a gente só consegue ter um sentimento por vez. Se você colocar o de gratidão dentro de você, a tua vida flui, que é uma beleza. Então eu sou muito grata, né? Aliás, eu sou muito fã da palavra gratidão. Isso. E aí caramba, mas aí eu recebi uma proposta que eu, imagina, nunca teria recebido na vida. Eu já estava em São Paulo para ser sócia do Banco Modal, quando o Credit Suisse tinha comprado uma parte do Modal e montar toda outra renda. Imagina, no Itaú, e para eu sair do Itaú, eu chorava. Nossa, eu sou apaixonada. Eu encontro o Milton Maluhy em alguns eventos e ele fala, ih, lá vem a doida do Itaú, porque eu sou apaixonada e grata ao Itaú. Mas aí acabou falando um pouco mais alto, eu queria ser mais, né? E aí acabei indo ser sócia do Modal na época do Credit Suisse. Fiquei lá 2 anos, quando foi vendido para XP, preferi não seguir. E aí virei diretora de assets de ativos digitais, porque eu já tinha tecnologia muito forte comigo, né? A chegada do blockchain, do Bitcoin, dos ativos digitais, né? Vieram para mudar muito o mercado financeiro, né? Eu acredito que vai ser o mercado que mais vai sofrer impacto com tecnologia, né? Já está sofrendo. E aí fui ser diretora de assets de ativos, depois eu fui para a Warren, que era uma corretora, e há 1 ano eu decidi que empreender. Então, há 1 ano, depois de uma certa idade, né, Fausto? Aí a gente fala, ai, chega. O Bitcoin dá para confiar? Olha, eu acredito mais em em tokenização, né? Ativos digitais, ali, você transformar... Traduz isso, Vamos lá, você transformar um ativo real em digital. Vamos colocar um ativo físico em digital. Sim. O Bitcoin, vamos ver no que vai dar, né? Hoje é uma moeda muito consolidada ali, prefiro até, né? Tem o Bitcoin, claro, né? Na carteira. É uma moeda já consolidada, as moedas antigas, mas eu acredito mais quando a gente transforma em digital ativos reais ali, né? Então, sou muito fã da tokenização e acredito que não tem volta. Que é isso, tokenizar é transformar um ativo real em digital. Você vê muito hoje nas redes sociais pessoas insistindo em você fazer depósitos no valor de R$1.000 ou 1.500, porque você vai ganhar 30 mil por mês e coisa do tipo. Quem me dera, né, Fausto? Aí seria muito bom, né? Seria, mas tem que aí sempre um alerta, né? As fraudes estão aí, não adianta, né? E ainda mais que agora com as redes sociais, isso facilita muito, né? Então, a gente não pode acreditar em retornos tão expressivos assim. A gente precisa desconfiar. Vamos entender o que a gente tem que pensar. Hoje, sei lá, se a taxa do Brasil, né, está em média, que é a Selic, né, que é a taxa que mede ali, é a média, né, dos títulos públicos. Então, é a taxa que a gente segue. Está em torno de 14 e pouquinho.
Então, se a gente tem uma taxa Brasil de 14 e pouquinho, né, ao ano, como que eu vou receber, né, mais do que isso ao ano? Vamos botar que dá 14 ali, vamos fazer uma conta de padaria, né? Sim, Vamos lá, sim, 1,2, 1,3 a um sim. mês. Se alguém me oferecer 3%, alguma coisa tem de errado. Ou tem muito risco, ou é uma fraude ali. Então você precisa entender o que que tem ali, né, naquela operação. Não pode ir acreditando só porque o colega colocou, porque alguém falou. Não pode acreditar. Tem que parar, pensar e realmente entender se aquilo vale a pena ou não, né? Como é que você analisa a economia do país hoje? Ai, delicada, né? Acredito que o que que acontece? Quem for eleito esse ano vai ter um desafio muito grande. Uma dívida pública que passa de 900 bilhões de juros. Como que se paga, gente? Não tem como. Você não... E aí você vai ter que aumentar para você ficar mais atrativo, conseguir mais dinheiro, né? Os títulos públicos, você tem que aumentar a taxa. E aí, quando aumenta a taxa, o que que acontece com a população? As pessoas acham que é só a Brasília e não é, né? Quando você aumenta, quando você precisa atrair investidor, você precisa aumentar a taxa para ficar atrativo. Quando você aumenta a taxa para ficar atrativo, o que que acontece para a população? Aumenta o teu cartão de crédito, que já está em 400% ao ano, aumenta seu crédito, aí aumenta o supermercado, aumenta tudo, gente. Não tem como, taxa de juros alta acaba acabando com a Isso é população. repetição de governos passados já, né? Porque, né, quer botar mais dinheiro ali na economia, mas você tem que ter responsabilidade. Não pode ser ações populistas ali, né? Isso. Você começa a ver Eleitoreiras. você começa a ver agora uma quantidade de dinheiro do governo liberando. Meu Deus, de onde que tá saindo esse dinheiro? Porque É. a gente não tem. É. Né? E aí eu hoje mesmo abri ali crédito, liberando dinheiro para a turma do agro, que eu acho muito bom, mas assim, mas de onde está vindo, né? Liberando dinheiro, eu vi para mulher empreendedora, me liberando dinheiro né, em vários locais ali, liberando dinheiro, botando ações ali também, desenrola uma outra ação do governo agora, muito voltado para a eleição, porque a gente teve Desenrola 2023, e aí o que aconteceu de 23 para 26? Hoje, a população triplicou em endividamento. E aí? E o desenrola enrolou. E enrolou, porque acabou o dinheiro, não tem o dinheiro lá, né, do FGTS do Aham. cara. Se ele perdeu o emprego, agora ferrou, porque aí ele não tem dinheiro mesmo. E aí, não ajudou a população. Porque a gente não tem educação financeira também. A gente não sabe administrar o dinheiro. A gente sai da escola sem saber fazer um imposto de renda. É verdade. É muito complicado isso. verdade. Sem saber fazer um orçamento doméstico. Não tem como. Eu estava vendo ali até outras redes sociais um rapaz que veio aqui na Paulista, né, perguntar quanto que é 10% de R$ 30? As pessoas não sabem. Não sabe nem o hino, né? Também vi Que isso. coisa, não? Não sabe nem começar a cantar o hino. Então, O hino brasileiro, pouca gente sabe cantar. Não, o que está escrito na bandeira, quando eu vi aquilo, as pessoas não sabiam o que estava escrito na bandeira, né? E eu lembro, Fausto, o que está escrito na bandeira também, eu sei que tem uma questão muito pessoal minha, né? Minha avó, ela veio imigrante, né? Veio analfabeta, né? E ela não sabia dizer muito da vida, né? Ela era da lavoura na Itália. Mas quando ela não sabia muito dizer alguma coisa, ela via que a gente estava passando uma situação ruim, difícil, ela virava pra gente e falava assim, ordem e progresso. Aí ela falava, cara, e era a frase que servia pra tudo mesmo. Quando você tem ordem na tua vida, quando você coloca ordem nas coisas, você vai ter o progresso. Sim, né? é verdade. É muito rica essas palavras na nossa bandeira, né? Então, isso lembra muito a minha vovó natalina. A saudade, né? Dá. E ela sempre estava certa, né? Mesmo analfabeta, mesmo sem muita cultura ali, ela sabia pelo menos as frases da bandeira, né? Você se tornou uma referência em temas como blockchain, tokenização e Web3. É isso? Sim. Vamos traduzir também? Vamos lá. Eu desde nova, eu falei assim, caramba, como eu falei, eu sou muito grata. Eu falei, como que eu podia me diferenciar, né? Também ali naquele meio. Imagina, mulher, mercado financeiro. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que me diferenciar. E o meu irmão, ele é programador, né? Ele é desenvolvedor. Então, eu já tinha essa questão da tecnologia muito forte em casa. Eu falei, cara, como que eu uso
tecnologia para poder me sobressair também e ser mais produtiva. Então, desde muito nova eu usava ali, né? A gente ainda não estava na era dos dados foi a quarta revolução industrial, 2011 para cá, né? Olha como é recente. E só que eu sempre já usava dados para sobressair, já quando saiu o Bitcoin é uma moeda. Sim. E essa moeda ela usa uma tecnologia que se chama blockchain. É um livro de registro, na verdade, descentralizado, que não é igual um servidor, né, de um banco, tal. Não, ele é descentralizado. É uma tecnologia que não pode apagar, que é imutável, que ninguém consegue fraudar. E aí ela foi criada, por causa dessa tecnologia, conseguiu-se criar uma moeda que foi o Bitcoin. E através dessa tecnologia, a gente também consegue registrar os ativos reais em digitais, tokenizando. Porque uma vez registrada nesse tipo de tecnologia, uma vez que você registrou ali, não tem mais como pagar. Então aquilo é real, né? Então a gente consegue transformar os ativos físicos em digitais. Por quê? Para você acreditar que eu tenho uma casa, o que você me pede? Cadê a escritura? Né? Aí vem aquele papel gigante, aquela coisa toda, né? E alguém foi lá e carimbou e assinou. E você acredita porque alguém validou aquilo, certo? Quando você vai no banco e o banco transfere um dinheiro eu transfiro um dinheiro para você, quem validou essa transferência? O banco disse. E aí você tinha um dinheiro e você passou para essa outra pessoa. Você sempre precisou de intermediário validando. Quando chegou o blockchain, que é a tecnologia usada pelo Bitcoin, isso passa a não precisar mais. Porque você não precisa de alguém validando. Você tem a tecnologia validando a operação. Sim. Então, tanto do cartório quanto do banco, você tem ali uma tecnologia que é confiável e que valida essas coisas. Então, você tira os intermediários. Quando você tira os intermediários, aí você mexe na estrutura toda, né? Porque, imagina, eu não preciso mais pagar o cartório. Olha quanto dinheiro você vai economizar. Putz, eu não preciso mais do banco para validar uma operação minha. E aí? Quando você lança uma ação na bolsa, quantas pessoas você não paga para poder lançar aquela ação, né? Imagina você não precisar mais pagar esses intermediários todos, né? Então, quando eu vi aquela tecnologia sendo lançada, né? E todo mundo assustado, o banco mandava encerrar a conta de quem comprasse Bitcoin, né? Em 2017, mandava encerrar as contas. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, tem alguma coisa aqui. Isso aqui vai mudar muito o meu mercado, que é o mercado financeiro. Então, eu comecei a estudar naquela época. Por enquanto, claro, com medo. Toda tecnologia nova a gente tem medo, né? Tem receio. Apanhei muito ali, né? Perdi chaves ali das wallets, né? Perdi dinheiro, quebrei cabeça, fui enganada. Tudo como acontece com tecnologia. E acabei realmente virando uma referência por não ter desistido ali. Você utiliza o Bitcoin? Sim, eu tenho na carteira. Acho que a gente tem que ter. Eu falo muito da gente diversificar carteira. Entender o seu perfil sempre, o perfil do investidor. O mais importante é você entender se você aguenta risco, se você não aguenta, se você pode usar ou não, se você está construindo patrimônio, se você está usufruindo de patrimônio. Entender quem você é primeiro. Sim. Entender quem você é, aí sim você vai investir. E aí diversificar é o melhor dos caminhos, né? Então, quanto que eu posso ter em Bitcoin? Poxa, eu falo que é um investimento alternativo. Se é um investimento alternativo, no máximo 5% da sua carteira, né? Agora, Patrícia, qual é o maior risco hoje no mercado de ativos digitais? São as fraudes, né? As pessoas inteligentes ali que acabam, né, enganando as pessoas que estão começando. Né? Então, sempre vai ter, né, de toda a tecnologia. E o Brasil são as pirâmides, né? O Brasil também lembra do boi gordo, lembra Claro. Muita gente perdeu dinheiro aí. A gente teve tantas, né? Então, não é só do ativo digital. É como qualquer questão nova, sempre vai ter, né, os espertos que aprendem antes e veem a maneira de estar ludibriando o outro, né? É verdade. Na era da inteligência artificial, como é que você vê a atuação no mercado financeiro? Nessas mudanças que você fez, então, eu acho que eles vão ter que se reinventar muito, porque como eu falei, né, como eu te falei, Fausto, a partir do momento que eu não preciso mais de intermediário,
Então muda o papel deles ali, Sim. né? Então é isso que os bancos hoje já têm áreas de inovação dentro de cada banco, né? Tem hubs de inovação, por exemplo, o Itaú tem o Cubo, né? O Bradesco tem o Nova Bra, o Santander acho que está dentro do distrito. Então os bancos começam a olhar ali, caramba, com essa inovação toda, qual vai ser o meu papel, né? Ele não pode perder, são empresas muito consolidadas, que dão muito emprego, né? Então eles precisam começar a pensar no seu novo papel também. Eu falo muito, né, Fábio? Não. O programa chama gente que fala. Ah, Pra então falar mesmo. tá Pra falar perfeito. mesmo. O Grupo Altrus é uma plataforma de soluções para o mercado financeiro e empresarial, né? Uhum. Fale sobre isso. Há um ano atrás, quando eu saí, eu sempre trabalhei muito com investimento, Sim. né? Só que quando você olha o momento atual do Brasil, e aí muita gente me procura, né? Poxa, Paty, tem algum investidor aqui para minha startup? Tem alguém? Falei, gente, aí eu parei e falei, cara, não tem por quê. Imagina, ano passado estava 15% a taxa Selic. Você é um investidor, você prefere deixar o teu dinheiro paradinho no banco sem risco nenhum, comprando um CDB a 15%, ou pegar esse dinheiro e investir numa startup que você não sabe se vai dar lucro ou não? É preferir deixar o dinheiro paradinho lá, né? 15% de taxa? Ninguém quer tirar o dinheiro do banco, ninguém quer arriscar, ninguém quer colocar, né, movimentar a economia. Então eu falei, caramba, olha, esse não é um ano, nem esse, nem o ano seguinte, que era 2026, não são anos para investimento, né, para conseguir investidor. São anos para você pegar crédito, assim, crédito mais barato, crédito de fomento, créditos alternativos. Então, eu peguei o Grupo Altus, saí um pouco da parte de investimento e comecei a oferecer crédito para as empresas. E aí eu ofereço a tokenização, né, que é um crédito muito mais justo, que a pessoa mesmo molda o crédito dela, a taxa de juros, e o meu carro-chefe hoje é fomento público. Existe uma lei hoje no Brasil que 5% do PIB precisa ser direcionado para inovação. Então eles pegam 5% do PIB, é obrigatório, não é o governo que é bonzinho, e joga nas agências de fomento para fomentar a inovação dentro do Brasil. E esse dinheiro fica parado lá porque não tem projeto. As pessoas não sabem fazer o projeto. É burocrático, é. Então, montei a consultoria para apoiar empresas para pegarem esses créditos, né? Só para você ver, hoje eu construí um robozinho que me diz todos os editais abertos e quanto tem de dinheiro. Hoje de manhã tinha 30 bi parado lá. 30 bi para inovação. E muito desse recurso são fundos perdidos, né? Que a gente chama ali, né? E o fundo perdido você não precisa pagar o governo. Você precisa seguir um projeto, né, muito bem definido e ir para a inovação. Né? O governo quer estar com você ali dentro daquela inovação. Então foi isso por isso que saiu o Grupo Altus ali. A maioria da população não conhece, né, essas nuances empresários não conhecem do mundo financeiro. Sim. A gente é muito analfabeto, né, de mercado financeiro. E aí se cria as pessoas endividadas. Se Sim. fala muito hoje em grupos de pessoas endividadas. 80 milhões, né? De pessoas. Então. 80 milhões de famílias endividadas. Olha isso. Como resolver isso? Educação, primeiro educação financeira, porque você pode até criar um desenrola, alguma coisa ali para tirar ela da dívida. Mas se você não educar, se você não ensinar, e se você também não tiver as medidas do governo, porque não adianta também tirar o cara da dívida agora e continuar com juros de cartão 400%. Porque ele vai quitar agora, mês que vem ele está no cartão de novo. E acabou. O brasileiro está parcelando compra no supermercado. Não pode. Isso, compra mensal ali, que você tem de custo fixo, não dá para parcelar, né? Então, eu acredito muito na educação, nas medidas do governo também, para que tenha desenrola, mas desenrola de uma vez só, não desenrola para enrolar 3 vezes mais daqui a 3 anos, né? Então, não pode ser medidas populistas ali em ano eleitoral. Né? Então, tá muito triste o que está acontecendo, realmente. E educação financeira também podia nas escolas ter isso, né? Então, São Paulo foi o primeiro estado, se não me engano, a colocar,
mas precisa efetivar. Sim. Botou obrigatório, mas precisa efetivar. Não está né? funcionando ainda. Ainda não está funcionando. É. E aí eu falo não só para as escolas, a gente precisa pegar a população já formada também e oferecer a educação financeira. Eu dou muita aula de orçamento doméstico para Sim. mulheres vulneráveis, sabe, Sim. Fausto? Isso é importante. E porque 80% das mulheres que vivem em situação de violência doméstica dependem financeiramente do parceiro. E às vezes é um detalhezinho que você vai ensinar para ela e ela vai com tanta vontade que ela resolve aquele problema dela, entendeu? Sim. Então, a gente tem que também não só pensar nas escolas, isso aí é básico, as escolas terem educação financeira, mas também como eu pego a população já formada para dar educação financeira. O Sim. jovem que está se lançando. Eu dou aula também num projeto que é fantástico do Fabinho, que é o Eduque 360. Ele dá aula para jovens de gamer, né? Mas é aula de programação. E é importantíssimo que esse jovem saia dali também entendendo de educação financeira, porque você imagina, se ele sair programador, ele vai ser o maior salário da casa dele. E se ele não souber se organizar financeiramente, aquilo vai ser um deslumbre, tanto para ele como para a família. Então, é isso, sempre vou bater na educação. Pequenas e médias empresas ainda enfrentam muita dificuldade de acesso ao crédito, né? Por que esse problema persiste no Brasil? Então, olha, eu também adoraria saber, porque a gente tem programas muito bons. Aí eu vou falar para você, porque eu entro em todos, né? Eu tenho uma empresa, então eu entro em todos para entender como funciona, para ver a jornada, né? E aí, semana passada, eu entrei no Desenvolve São Paulo. Mandei 4 propostas já. Todas negadas. Aí cada hora era um negócio. Sendo que a última só dizia que eu não me enquadrava. Mas e aí? Sim. Eu não me enquadrava por quê? Imagina que eu sou de tecnologia. Primeiro eu quebrei a cabeça ali. Porque você tem que ir num lugar, tem que ir no outro, tem que ir no outro. Mas ok, né? Vamos fazer, porque também tem que aprender ali a parte tecnológica. Mas no final, que eu já tinha feito tudo que eles tinham mandado, depois da 4ª proposta, você não se enquadra. Eu falei, oi? E aí? Não me enquadro por causa de quê? Aí eu escrevi, até agora não me responderam. Eu quero saber por que eu não me enquadro. O que precisa, né? O que eu preciso para me enquadrar? Por isso que eu falo ali, quando entra uma tokenização, por isso eu lancei o Elas Tokenizam. Né? Não sei se a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é um crédito para mulher, é o crédito para dar capital de giro para mulher sem precisar de Estado, sem precisar de banco, sem precisar de nada. Precisa só da própria comunidade. Sim. Né? O Brasil é um ambiente favorável hoje para empreender? Nunca. Nossa. Desde que há 1 ano eu não sei o que é dormir uma noite inteira, Fá. Eu falei pra você, há 1 ano eu sou só empreendendo. Há 1 ano eu não sei o que é dormir uma noite inteira. Preocupa, né? Desesperador. A gente trabalha, o pessoal fica falando aí de jornada 6x1. O empreendedor é 7x7. Ontem, dia das mães, eu tava trabalhando. Deu 6 horas ali, já tinha, né? Ficado com a família e tudo. Tava sentadinha. Eu ia falar de 6x1, você é contra? Olha, não é nem que eu sou contra, você nem... é a favor de 6x1, aliás. É contra os... Não, é assim, eu acho que tem outras questões ali. O 6x1, para mim, é mais uma questão populista ali, eleitoral, para esse ano, aquela coisa toda. Porque, ok, vamos lá, todo mundo precisa descansar, tá com a família, precisa de tudo. Só que também não é justo trabalhar 145 dias por ano para pagar imposto, né? A gente tá brigando por um 6x1 ali, só que a gente não está falando dos 145 dias por ano que a gente trabalha para pagar os impostos. Então, vamos ajustar isso aqui também? Por que eu não posso melhorar isso aqui? Só o empresário vai tomar? Não, eu sou super a favor de 5x2 ali, a pessoa descansar, tudo ok. Mas vamos melhorar para o empresário também? Vamos tirar os 145? Vamos... Aí isso já não interessa para o governo, né? Então, isso que eu não consigo entender. As pessoas precisam descansar aqui, mas o empresário também precisa, né? Então, vamos fazer para um e vamos fazer para o outro. Eu quero para os dois. É isso que eu brigo aqui. Eu tenho a impressão que eles vão votar logo essa questão, né? Vão. Vai ficar 5x2, com certeza. Né? E por quê? O que acontece, né? Nosso presidente está caindo cada vez mais nas pesquisas, né? Sim. Então precisa, hoje, qual é a pauta mais quente que existe, né? Para aumentar a quantidade de votos e tudo ali, né? Porque, assim, Bolsa Família todo mundo já aceitou, né? Já tá no pacote, né? Então hoje a pauta mais quente do momento é o 6x1. Então, vai correr e vai sair. Só que volta a bater. Ok, 5x2 aqui,
Mas vamos tirar os 145 dias de imposto também, né? Por que só um vai tomar? Não, tem que ser um equilíbrio dos dois, tanto o empregado como o empresário. Os dois precisam ganhar. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Mulheres investem de forma diferente dos homens? Sim. Patrícia? Elas têm propósito, né? Geralmente tem um propósito naquele investimento. O homem não, ele gosta mais da jogatina, né? É mais gastão, né? O homem quer mais a aposta pra ele é boa, né? Se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar. A mulher não, geralmente tem ali na hora que ela vai investir, tem um filho que vai pra faculdade, tem uma casa nova pra melhorar pra família. Então sempre vai ter um propósito maior. Aliás, por falar em aposta, o que você me fala sobre essas bets? Bets, vamos lá. Também super polêmico, né? E aí, engraçado porque a gente tem ali agora também chegando, né? Eu brinquei, fiz um post falando, eles concordaram, né? Os dois presidenciáveis maiores concordaram sobre as bets ali, faz mal para a população. Só que não consigo entender porque dia 29 de dezembro foram reguladas. Na surdina, quando ninguém tá olhando, né? 29 de dezembro, de 25, elas foram reguladas. Sempre assim, quando tem. E aí, do nada, quando estava tendo a maior feira de jogos digitais, eu fui lá para palestrar até, a maior feira de jogos digitais do Brasil, nosso presidente foi lá e falou, então vamos mandar as bets embora. Aí ele precisa entender que também, aí eu volto a falar ali, a gente também tem um empresário ali que está investindo no Brasil. Hoje, elas são responsáveis por quase todos os times de futebol, né? Só que, caramba, e a população também sofrendo ali? Precisa ter educação, precisa ter trava, precisa ter ensino ali também, né? Tem gente perdendo muito dinheiro com isso. Botando a família inteira, acabando. Uma parte desses endividamentos novos aí, com certeza, vem dos jogos também, né? Então, sem educação, sem trava. Só que, Fausto, eu não sou muito a favor de nada proibido, assim. Eu acho que tem que ser regulado e regulado de forma que ajude a população também. Não sei se você lembra, antigamente também teve uma mira para os bancos, né? Para o uso do cheque especial. Teve uma época que eu estava no banco, também caramba, as pessoas usando cheque especial, não sei o quê, explodindo, que era a taxa de juros mais cara que tem, é do cheque especial. E caramba, o que a gente faz? Hoje, entra no cheque especial para você ver. O banco avisa 500 mil vezes, o banco faz um alarme ali. Então, tem uma educação também ali, né? Na hora que a pessoa está utilizando um cheque especial. Por que não tem quando você vai usar uma bet dessas, né? Por que não tem os alarmes? Por que não tem um educacional forte? Por que não dá um grito ali, né? Sei lá, dá um choque no... Essas empresas anunciam fortemente nas empresas de comunicação, né? Sim, é muito recurso ali. É muito dinheiro envolvido. Muito dinheiro. Mas precisa fazer alguma coisa, porque ela, bets, na verdade, assim, tá no mundo inteiro, né? Jogos estão no mundo inteiro, é cultural ali, né? Mas como que a gente faz para poder ajudar a população, para que a gente tenha, mas que a gente não entre lá. É uma droga, né? Se eu botar ali, bebida tem, né? Você tem bebida onde você quiser. Mas você só vai lá, você precisa educar ali para a pessoa não beber, né? O tempo todo, que também é uma droga, é um vício, né? Você é a favor ou contra os cassinos do Brasil, a abertura? Olha, é difícil para eu falar porque eu não jogo, nunca joguei, assim, né? E eu acho que as pessoas gostam de se divertir ali, né? Eu não sei nem te dizer qual é a sensação, né? De ganhar. Acho que eu nunca joguei. Eu também não jogo, não. Não é uma coisa que me... Então, assim, não sei nem te dizer ali, se for para endividar a população, pelo amor de Deus, nem chega com esse negócio aqui, né? Mas... como tem em todos os lugares, né? Eu não sei como que a gente pode estar ajudando também a população. Como eu falei ali, é um vício, né? Igual a bebida. Hoje você não tem a população toda alcoólatra, né? Alguma coisa a gente ajudou ali, né? Sim. E tem pessoas que são, claro, eu vivi isso na minha família.
Mas como que a gente ajuda também essas pessoas que acabam caindo no vício, né? Só que hoje a bebida não é proibida. Mas eu também não sei nem te dizer, Fausto, sim. Porque eu não sei nem qual é a sensação de jogar ali. No máximo que eu jogo é uma Mega Sena. Eu também. Eu nunca ganhei nada. Também nunca ganhei nada, nem R$1. Qual é o maior erro que você vê homens e mulheres cometendo em relação a dinheiro? Falta de controle, né? Não adianta. O que você não controla... Gastando mais do que recebem. Sim. E vivendo pro dia, né? Gente, pode acontecer. Quando aconteceu a pandemia, né? Sem nenhuma preocupação pro futuro, né? E quando aconteceu a pandemia, eu sempre bati, né? Que você tem que ter, pelo menos, uma reserva de emergência ali, né? 3 a 6 salários seus. Quem cumpria isso, imagina quando deu a pandemia, que eu não sabia o que ia acontecer, pelo menos tinha 3 a 6 meses ali, um pouco mais tranquilo, para poder viver, né? Quem vivia do hoje para amanhã, já, caramba, e agora? Então, o que falta para homens e mulheres ali, para todo mundo, além da educação financeira, ok? O controle dos gastos também. Entender o que gasta. Eu estava com uma funcionária esse final de semana, eu falei, vamos fazer teu planejamento financeiro aqui. Vamos entender aqui, eu quero saber quanto você gasta para ajudar ela a se organizar, né? E aí eu falei, quanto você gasta de transporte no mês? Não sabia dizer. Falei, você precisa saber quanto você gasta de transporte no mês. Não pode, ainda mais transporte, que hoje é um peso absurdo, né? Então, esse é o erro, né? E o acerto? Acerto? Olha, tem gente que consegue furar essa bolha, que bota ali... eu falo que investimento nunca vai sobrar dinheiro do seu salário, né? Para você investir. Você tem que olhar investimento como um boleto a ser pago. Então, quando ele entrar, ele tem que ser um boleto. Se eu vou guardar 10% do meu salário, é igual a conta de luz. Ele tem que ser um boleto que você vai pegar uma obrigação de você guardar. Então, tem gente que já consegue colocar isso no dia a dia, vai guardando. E aí, quando você vai vendo aquele dinheiro crescendo também, vai te dando mais ânimo ainda de ir guardando, de você ver que está funcionando. Fica mais seguro, né? E a liberdade, o dinheiro não é luxo. É liberdade. É liberdade de você poder estar trabalhando onde você quer, onde você é respeitado. É você poder estar num relacionamento no qual você é respeitada. Então, eu falo que dinheiro é liberdade. E falta de dinheiro deixa a gente sem dormir, né? Oh, meu amigo. Nem me fala. Quantas vezes já também deixei de dormir. Já aconteceu comigo também. Você preside o IBI, Instituto Brasil Inovação. Qual é a missão desse instituto? É apoiar os parlamentares em Brasília quando o assunto são o mercado financeiro digital. Então, ele nasceu, na verdade, para isso. Ele ampliou agora um pouco, né? E aí, até com a pré-candidatura, né, a deputada, eu fiz uma entrevista com um grande jornal, e falando, cara, você está entrando para a política para ter alguém em bancada de cripto? Eu falei, não, bancada de cripto é pensar muito pequeno. Eu quero ter uma bancada de inovação no Brasil, porque a gente precisa inovar. O que a gente faz hoje, Fausto? Tem alguma coisa nova ali? Entra... Aí aconteceu algum problema, né? Como ativos digitais, como a BET, como a inteligência artificial, vai lá e faz e regula de forma imediata, mata a inovação, mata os pequenos. Por quê? Não foi alguma coisa pensada para o longo prazo. Então, a gente precisa ter uma bancada de inovação. Então, o IB entra muito maior. Começou pensando nos ativos digitais ali, em apoiar os parlamentares, né, nesse assunto. E hoje era um pouco maior. É como eu apoio para a inovação como um todo. Onde é que você acha que o Brasil mais falha na legislação de novos modelos de negócio? Não tem pessoas técnicas, né? Quando a gente olha, infelizmente, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ir a Brasília, sentar lá no Congresso, é bem complexo. Então, entendo que o parlamentar ali, ele tem que votar sobre muitas coisas, ele precisa entender de tudo, mas precisa também, urgente, de pessoas mais técnicas e preparadas no Congresso para que a gente possa falar de inovação em longo prazo. O Brasil está ficando para trás. Patrícia, a gente está mostrando aí eu já falei para você agora há pouco, o Orbis News, que é um portal que fica 24 horas no ar. Legal. Só de artigos de notáveis e pessoas conhecidas que têm o que dizer. E eu convido você para escrever também. Nesse período é bom. Ótimo, não? Maravilhoso, uma honra. Estou à disposição. Você já tem o meu cartão e fique à vontade, tá bom? O que vocês quiserem falar. A gente pode falar de orçamento doméstico, a gente pode falar de ativo.
Vamos Orçamento sim. doméstico é maravilhoso. Vamos falar de orçamento Não é? doméstico. Quanto mais gente tiver, melhor. Claro. Além das finanças, você fundou a UNA, que é focada em saúde e estética. Sim. Vamos lá. Eu, na verdade, nunca pensei em ter uma clínica, né? Hoje ela é uma clínica médica. Mas eu fui apoiar duas amigas, elas acabaram se desentendendo e eu acabei ficando com a clínica. Mas foi muito bacana também, porque eu falei, caramba, agora o que eu posso colocar aqui de diferencial, né? Para combinar um pouco mais comigo. E aí surgiu, a gente ali, uma clínica que faz o exame do perfil genético também. Então a gente começa pensando assim, a beleza e a saúde de dentro para fora. Você precisa primeiro conhecer o seu DNA para depois você se cuidar, né? Entender suas predisposições. Hoje a gente tem 248 análises de predisposições, então todo tipo de câncer, todo tipo de demência, Alzheimer, vitaminas, de tudo, né? Assim, de tudo que você possa imaginar. A lista é bem grande. Então, ali mostra toda a sua predisposição para que você possa se cuidar. Porque a gente tem, o brasileiro, infelizmente, a nossa saúde é muito precária, né? E a gente tem já a cultura de cuidar da saúde só quando dá algum problema. As pessoas não fazem um preventivo, né? Não conhecem da sua saúde. E aí entrou a UNA ali para a gente poder cuidar, entender, né, quem você é. E aí eu vou até falar um exemplo meu, que o meu livro é um livro, né, que vem todas as análises, e ele fica lá na clínica para todo mundo olhar. O Brinco que é Minha Vida é um livro aberto. E no meu, foi um susto quando veio, a predisposição principal que eu tinha era a demência. E aí eu fiz a da minha mãe e fiz a do meu filho, os dois também. Então toda a família tem uma predisposição à demência. E aí eu falei, caramba, se é pra ficar demente, que eu fique lá pros 100 anos, né? Então, como que eu vou cuidar agora? Então, hoje eu tenho um cuidado especial, tanto pra mim, pro meu filho, como a minha mãe, que a gente cuida pra que a gente não fique... Tem esse problema. Não tem esse problema. Mas se eu não tivesse feito o exame, eu não saberia. Agora, Patrícia, os homens procuram menos os médicos do que as mulheres, né? Sim. Muito menos, porque a mulher também vai né, tudo bem que os homens estão ficando mais vaidosos agora, né, a mulher vai algumas coisas assim pela vaidade e acaba indo também, né, fazendo outros tipos de exame, e aí também um pouco daquilo que a gente fala, né, a mulher tem um propósito, às vezes tem um filho em casa, caramba, não posso, né, eu tenho que estar bem de saúde, então acaba tendo esse cuidado maior, mas se bem que até os homens falam, tem melhorado, hein? Olha, vamos falar um pouquinho de política? Vamos. Você é pré-candidata a deputada federal pelo PSD. Isso. Partido do Kassab. Olha o Kassab aí. É amigo da casa. Houve dias atrás aí a questão da dosimetria. O Congresso aprovou e o ministro Alexandre de Moraes deu uma canetada e ficou tudo por isso mesmo. Olha, eu acho que você vê isso? Eu vejo muito ruim. A gente tá tendo uma crise muito forte, né, no STF. E eu não sei, ontem eu estava até lendo um pouco sobre, e algumas pessoas falam que não, a canetada foi para eles analisarem melhor se estava infringindo alguma coisa à Constituição. Porque eu não acredito, não é possível, Fausto, que num momento como esse, tão delicado, ele vai dar uma canetada. Porque aí é muita ousadia, não é possível. Aí já está passando dos limites. Quer dizer, já passou há muito tempo, né? Sim. Então, assim, eu prefiro acreditar que seja essa ordem aí de que ele está analisando melhor e que vai voltar, né? Então... Sendo um pouquinho otimista, né? Tô sendo, sempre fui, né? Então deixa eu ser otimista, porque não é possível. É muita ousadia de novo, não é não? Claro que é. Então, por que serve o Congresso? Não é possível. Por que, sei lá, quantas pessoas votaram ali, 200 e blau, né? Ou 300 e pouco. Aí vem uma solução monocrática. Não pode. Não existe. Não, é muita ousadia. Então eu prefiro acreditar que está tendo uma análise mais apurada. Vamos fazer de conta, né? Vamos sim. Tá certo. A escala 6x1, você já falou. Por que você decidiu entrar para a política? Olha, eu me pergunto isso todos os dias, mas eu acho que sempre foi propósito, né? Primeiro, assim, vamos pegar na parte mais espiritual, emocional ali.
Acho que sempre foi propósito. Aos 8 anos eu falava pra minha mãe que ia ser presidente da República, enquanto os amigos queriam ser médico, advogado, Você né? queria ser presidente. E eu queria ser presidente da Sim. República. Então, eu acho que sempre teve dentro de mim aquilo ali. E aí aí quando a gente vai pro corporativo, como a maioria das pessoas no corporativo, viram a cara, não quero saber de política, porque isso aqui não me agrega, e continua focado só no seu trabalho ali, achando que aquilo ali não influencia. Sim. Depois fui ficando mais velho, o propósito começa a gritar mais, né? E aí você para de Claro. olhar para dinheiro e é muito mais propósito, Sim. legado de vida, e começa a gritar. Aí foi quando eu comecei o IB. E aí comecei a frequentar muito Brasília e aí ver aquilo, falei, não é possível que a gente atura isso, né? Assim, não é possível. Não posso ter, desculpa, me perdoa, mas um palhaço sentado naquela mesa decidindo o que vai acontecer com a minha vida aqui, É. né? Não é possível. É. E aí fui vivendo aquilo e aí foi gritando mais, aí ano passado eu fui até no palácio para resolver um problema meu ali, uma questão que eu queria uma orientação, e aí acabei conhecendo pessoas maravilhosas do partido e sendo muito acolhida como mulher, porque também é um outro problema muito sério na política, é a mulher na política. E pessoas maravilhosas ali, como Martelli, né, o Penido, e eu falei, caramba, eu quero, e aí? Então vambora. Então virei pré-candidata. Lá tem uma mulher também que é famosa e saiu da política por causa, talvez, da idade e tudo. A Zulaê Cobra. Ah, muito, muito Está no bacana. PSD também. Isso, e aí é um partido muito acolhedor para a mulher. E eu te falo assim, que eu levei até um susto de tão bem acolhida, né? É. Eu pensava que eu ia ser mais, né? Eu falei assim, nossa, agora lá vem. Imagina, todos os partidos iam querer você candidato. É assim mesmo que funciona. Mas por que você escolheu o PSD? Porque eu acredito muito no equilíbrio das coisas. Como eu falei para você aqui, quando a gente falou da escala 6x1. Eu quero, sim, que as pessoas tenham mais descanso aqui, 5x2. Mas, caramba, eu também quero que o empresário reduza a quantidade de imposto dele de 145 dias por ano ali, né, de trabalho, quanto que a gente leva. Então, por que a gente não consegue conversar entre os dois para ter realmente um Brasil melhor para todo mundo, né? O Brasil é muito diverso. Não dá para ser polemizado ali, né, polarizado, não dá. A gente precisa ter um equilíbrio e realmente ali escutar um lado, escutar o outro. Sempre vai ter a versão dos dois lados, né? É. E aí eu brinco assim, você nunca vai saber o que eu passo como mulher. Às vezes o que eu falo pra você fala, ih, que mimizenta. E eu nunca vou saber você como homem o que você passa. Então a gente precisa de representatividade, precisa escutar, precisa ter o talento da escuta, né? Para tomar realmente as melhores decisões para todo mundo. O que mais atrai você? A esquerda, o centro ou a direita? O centro. Isso mesmo. Eu sou de Muito bom. centro, não vou entrar em brigas desnecessárias. A gente precisa entender Sem o lado radicalismos, né? sem radicalismo. É. Eu brinco que eu sou o voto dos cansados. Eu tô cansada. Você diz sempre que o Brasil trava quem quer crescer. Trava. Por quê? Porque é tudo muito burocrático e muito difícil. Imagina se é difícil. Eu estava contando para você aqui, a minha jornada no Desenrola. Imagina se eu, que, né, sou formada, que sou de tecnologia, imagina para o menorzinho, né? O Brasil trava. Para abrir uma empresa, nossa, eu tentei abrir o Elas Tokenizam e o CNPJ aqui em São Paulo, foi uma loucura. E assim, de dias e dias e dias e dias, acabei abrindo em outro lugar. Né? Então, assim, não pode ter essa burocracia toda para quem quer crescer, né? Você precisa ajudar o pequeno que quer crescer. Quando você olha até para mulheres hoje, nós somos a maioria dos empreendedoras pequenininhas, né? Porque a gente precisa ajudar ali, a mulher tem menos estudo, menos garantia, menos crédito, a taxa de juros mais alta. Então eu falo, caramba, e tem muita mulher com muita criatividade, com muita vontade, né? Depois que ela vira mãe, então, ela vira uma leoa para poder dar o melhor para os filhos, né? E aí a gente bate o quê? Na burocracia. Você se julga feminista, não? Não, Não, acho que, né? como eu falei assim, eu não sou radical em nada, né? E eu não. quero, na verdade, que eu sempre falo, grupo de mulher, grupo... Eu falei, gente, tem que ser grupo de mulher e homem, porque, na verdade, a gente tem que saber andar juntos, né? Então... Por que a mulher tem mais dificuldade em entrar na política do que os homens? Olha, o próprio Kassab, ele pediu uma pesquisa no final do ano, né? E a mulher, ela é muito mais honesta. Sim. E Isso eu tenho certeza. muito mais honesta. Coisas que eu fiquei
que eu gravei dessa pesquisa, né? Que eles apresentaram ali pra gente. A mulher é muito mais honesta, é mais difícil. E existe o preconceito achando que a mulher não é tão preparada. Então, quando você pode votar num homem que é um palhaço, ele vai ter voto. Mas se for uma mulher que é um palhaço, ela não vai ter voto. A mulher, ela precisa mostrar que ela é inteligente e que ela é que ela tem muito mais talento ali do que qualquer homem para poder você votar nela. A própria mulher é cultural, né? A própria mulher não vota na mulher. Uma loucura, né? Então é muito cultural e vamos tentar tirar isso, né? Como é que vai ser a sua campanha? Olha, minha campanha é muito rede social ali, né? E agora eu tô começando a ir pras ruas e eu quero trazer muito o empresário, a mulher empreendedora, o crédito mais fácil, porque quando a gente fala de crédito, não é crédito para dívida, é crédito para crescimento. Então, você só vê realmente empresas que crescem, elas são endividadas ali, saudável, né? Então, como que a gente leva mais crédito para a população? São pautas minhas muito fortes. Crédito para crescimento, a educação financeira também muito forte ali, a segurança da mulher, porque uma mulher segura, ela também não tem cabeça para crescimento, né? Que mais? A digitalização. Hoje eu bato muito, uma vez tive uma pauta com a ministra da Mulher, né? A antiga ministra da Mulher, e aí era uma mesa, as mulheres brigando ali, que tinha que apertar o botão, que não sei o que. Eu falei, gente, vamos parar tudo. Porque a mulher não sabe nem que botão é esse para apertar. A mulher não é digital. Hoje somos 10% só em tecnologia. Se a gente tiver um apagão tecnológico, se a gente está falando de diferença da mulher agora, com apagão tecnológico, acabou para a mulher. Não vai ter emprego, ela não vai conseguir vai ser muito pior, vai vir tudo muito pior, vai vir a violência muito pior para ela, vai vir tudo. Então, assim, eu sou muito a favor também da digitalização da mulher, de equilibrar melhor realmente também essa jornada da mulher, né? Eu vi o que você posta nas redes sociais, até para ficar melhor informado sobre você, né? Você está muito bem nas redes sociais. Obrigada. E vai ser uma arma enorme esse ano outra vez, porque Sim. A última eleição também as redes sociais foram importantes. Sim. E serão cada vez mais importantes, né? É a maneira que você tem também de atingir mais pessoas, né? Porque eu posso, e claro que eu vou pra rua. Isso não impede o contato pessoal. Não, eu tenho ido muito nas feiras, nas feiras populares aqui, eu tenho ido até para conversar e entender o que a população quer, né? Mas ali você vai atingir o quê? 100 pessoas, 150 pessoas, né? Quando você coloca a sua boca também nas redes sociais ali, você consegue atingir, né? Hoje, sei lá, 3 milhões de pessoas de uma vez só, né? Então, você consegue ter a sua voz mais, né, ampliada ali. Isso. Ativa. O que mais te incomoda na política atualmente? Me incomoda a cabeça fechada das pessoas. As pessoas, não sei se você já viu, eu tenho visto muito essa. E tô fazendo, né? Tem um pessoal muito indo pra rua para fazer pergunta para a população. E aí fala aí eu falo lá, escala 6x1, né? Não, vou pegar um outro aqui. Aí às vezes fala frase que um político falou, só que fala que é de uma outra pessoa. Aí a pessoa concorda, quero ver preso, quero... Aí quando fala, não é dele não, é do fulano de tal, que é do outro lado. Aí a pessoa, então não. Gente, é Brasil ou são as pessoas ali polarizadas, né? Gente, tem que pensar no Brasil, tem que pensar na vida. Aquilo ali influencia a sua vida, a vida da sua família, né? Então, vamos parar com isso, de achar que pessoas ali, de parar de ser... Hoje está assim, se você diz que não é do PT, você é bolsonarista. E se você é bolsonarista, fala que não é do PT. Então, eu ando com um leque, né? Eu tenho um leque que eu adoro ali, que é um leque do Brasil. Só porque eu tô com o leque do Brasil, todo mundo acha que eu sou Bolsonaro. Gente, eu sou centro. Mas se você olhar minhas redes, todo mundo acha. Só porque eu tô com o leque do Brasil? Agora eu não posso mais ser patriota? Porque aí eu já tenho uma ideologia? Aliás, como é que você vê essa eleição para presidente no fim do ano? Olha, acho que ainda tem muita coisa ali para rolar, hein? Eu também acho. Tem gente nova surgindo aí, né? Tem muita gente boa, crescendo bastante. É. Tem o pessoal do centro também. É. Mas a eleição vai ser naqueles 45 do último, né, do último tempo ali e aguardar. Prefiro até nem opinar, porque tem muita coisa para acontecer. Tem muita gente boa hoje pra gente escolher. Tem.
Tem sim. Só fico triste que não vi uma mulher esse ano, né? Nenhuma. Nenhuma. Mas, Nenhuma. ok, seguimos. Mas ainda vai acontecer. Aliás, as mulheres estão tomando conta de vários lugares. Quem né? sabe eu não chego ali, ó, meu desejo dos 8 aquele anos. sonho antigo lá, não é? O que mais te incomoda na política hoje? Eu acho que realmente essa polarização é não olhar, é olhar para pessoas e não olhar para o Brasil, né? A gente olha para líderes e não olha para o que importa, que é o Brasil. Sabe o que eu acho, Patrícia? As pessoas se elegem já pensando na reeleição. E esquecem que tem que trabalhar para o Brasil, né? Gente, e até falando de reeleição, aí não vou nem puxar de presidente, vou falar de deputados, né? Semana passada eu estava em Brasília, eu fui ganhar um prêmio lá de economia digital, né, para mulheres, e era um prêmio no Congresso, e aproveitei para entender, para passear ali, né, gravar uns vídeos e tal. E você sabia que hoje quase 70% dos deputados são reeleitos? Às vezes eles estão ali 3, 4 mandatos, nunca fizeram nada. Você não consegue dizer qual foi uma lei que eles fizeram, né? Nunca fizeram nada, só que as pessoas estão acostumadas. Isso aí tá sempre. Não sei qual é o número desse aí que eu vou votar de novo. Tem deputado lá há 30 anos. Gente, e aí você perguntar qual lei que ele fez? Nenhuma. Não sabe. Então, assim, não dá, né? Quais são as suas pautas prioritárias como pré-candidata? Desburocratizar o Brasil. Acho que essa é a principal. Fausto, como que eu desburocratizo? Não é possível um negócio desse. Às vezes você precisar de uma liberação de um negócio, você ter que falar com 500 pessoas, ainda ter que pedir um favor e ter que fazer isso aqui. Porque não, o Brasil é muito burocrático. E hoje a gente tem tecnologia para não ser mais assim. Como é que você analisa o atual governo federal? Uma loucura. Assim, olha, quando a gente olha para a economia, então, imagina isso no mercado financeiro. Gente, esse lado da economia vai pesar muito na eleição, né? eu, sinceramente, às vezes eu penso assim, como que ele quer ser reeleito? Porque ele tá ferrado. Quem pegar o Brasil em janeiro de 27, tá muito ferrado. Tá muito, 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 muito. Vai ficar pagando dívida aí um tempão, né? Não tem nem como, não sei nem como a pessoa vai sair dali, não. Vai ter que montar uma estratégia muito bem feita, tá? Então, é isso. Esse governo atual realmente, assim, abriu uma torneira que não ajudou a população, né? E ferrou muito o futuro do Brasil. A questão da segurança, eu acho que também vai ser um tema importante na eleição. Esse ano, engraçado que a gente sempre tem o tema principal das eleições, né? E sempre foi fraude. Sempre foi. E esse ano veio a segurança. Realmente, a população pobre, o que começa a acontecer? Violência. Não tem jeito, uma coisa leva a outra. E a fraude, as fraudes que acontecem, a população acha, não tenho nada a ver com isso, isso acontece lá em Brasília. Gente, da onde vem o dinheiro? Quando você tem uma fraude, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E vai sair da população, não tem jeito. E o feminicídio? Absurdo. Lembra que a gente falou agora? Falta de dinheiro tira o sono? Sim. De pessoas, né? Acho que, além de tirar o sono, sai a questão até mais, sei lá, até animal, né? E aí, falta de dinheiro, isso tudo traz mais violência ainda para a mulher. Patrícia, chegamos ao final do programa. Tava tão bom. Passa tão rápido, né? Foi um prazer enorme receber você aqui. Prazer foi meu, Fábio. Você será uma belíssima candidata. Amém. No fim do ano e as eleições de outubro. As pessoas hoje conheceram você um pouquinho melhor, né? E larga a brasa nas redes sociais. Só comigo. Obrigada aqui pela oportunidade e vamos juntos. E, por favor, quando quiser, escreva para o Orbis News. Claro. Para mim será um prazer. Com certeza. Vamos falar de orçamento doméstico e ajudar a população. Exatamente isso. Obrigada. Ao amigo espectador, aqui fica o meu muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.